A palavra nosso implica num amor que abrange a todos. Sem essa ideia, a oração é vazia. A religião não pode isolar o homem de seu semelhante, porque se não pudermos dizer irmão, não poderemos dizer pai. Fé, esperança, amor, estas são 3 virtudes e elas estão todas incluídas nesta palavra. Como nossa vida seria diferente se ao orar levássemos em conta todo o significado de Pai Nosso que estás nos céus? Isto nos levaria a orar de joelhos no nosso Getsêmani, completamente rendidos à vontade do Senhor. Nós sacrificaríamos a vida para servir ao próximo e nos esforçaríamos para salvá-lo. Acima de tudo, isso traria Deus para dentro de nós. Aí então, não importando o que pudesse acontecer, confiadamente nós oraríamos como Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim teríamos a certeza de que podíamos deixar nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que nossas aparentes derrotas redundariam em glorioso triunfo e que dos túmulos da vida brotariam ressurreições, e nós cantaríamos como o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15. É rara a semana em que eu não tenho que dirigir um culto fúnebre no cemitério de Atlanta. Há 10 anos atrás foi o meu próprio pai que deixei ali. E hoje, quando vou lá, antes de sair, paro por uns instantes junto à sua sepultura e penso nele. Sempre saio reconfortado. Lembro-me de como ele foi bom para mim e como ele deu tudo o que tinha aos filhos em coisas materiais. E não eram apenas roupas, alimentos, outras necessidades básicas, mas também bolas, tacos de beisebol e outros brinquedos de que as crianças gostavam. Ele ficava feliz em nos tornar felizes. Lembro-me de como ele orava por nós, um por um. Sua voz estava gravada em minha mente. As palavras são as seguintes: Senhor, abençoa o Charles, que ele seja um bom homem quando crescer. Abençoa Stanley, dizia ele, abençoa John, Grace, Sarah. E para cada um de nós havia um pedido especial. De pé, junto ao seu túmulo, eu me lembrava de sua grande honestidade e de seus altos padrões morais e de sua humildade. Ele era bem pouco ambicioso, nunca queria muito para si mesmo. As casas pastorais em que moramos geralmente eram próximas à igreja e sempre havia gente batendo à nossa porta. Lembro-me de que ele nunca negava o auxílio solicitado. Algumas vezes chego a me esquecer do tempo quando fico ali pensando nele. Assim, até certo ponto, eu compreendo bem porque Jesus nos instruiu para começarmos a oração dizendo Pai Nosso. O Senhor Jesus várias vezes subiu ao monte para orar sozinho, e em muitas ocasiões ele orou a noite toda. Certa feita, ele ficou 40 dias esquecido do tempo, esquecendo até de se alimentar. Ali, na quietude do lugar, ele pensava em seu Pai. E ele nos diz que devemos orar no seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus. Não estamos pedindo nada a Deus, estamos sim abrindo o coração para um derramar da graça de Deus em nós. Norman Vincent conta que em seu primeiro passeio ao Grande Canyon do Rio Colorado, ele falou com um senhor idoso que passara bastante tempo por ali e perguntou-lhe qual das excursões oferecidas lhe proporcionaria a melhor visão do cânion. O velho respondeu que se realmente quisesse ver o cânion, não deveria fazer nenhuma daquelas excursões. Em vez disso, ele deveria ir para lá de madrugada, sentar-se à borda do barranco e apreciar a paisagem. Ver a manhã transformar-se em dia
e o dia em tarde, contemplar as cores brilhantes do lugar. Depois de jantar rapidamente e voltar para lá e ver o grande abismo ser envolvido pelo roxo do entardecer. Disse ainda que a pessoa que fica rodando pelo cânion acaba ficando exausta e, na verdade, não vê a beleza e a grandeza do lugar. Foi isso que o profeta disse a respeito de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 31. Que significa esperar no Senhor? Significa pensar no Senhor, embora pensar não seja bem o termo. Talvez meditar expresse melhor essa ideia. Talvez ficar em contemplação. Como diz o salmista, aquietai e sabei que eu sou Deus. Disse o pensador cristão, enquanto o homem não encontra Deus, ele começa sem começo e trabalha sem finalidade. Assim, ninguém está preparado para orar enquanto não estiver totalmente tomado por pensamentos a respeito de Deus. Há anos já eu tenho visto muitas pessoas se ajoelharem no altar ao final dos cultos. Várias delas me contaram das maravilhosas bênçãos que receberam em resposta a estas orações. A razão por que estas orações são tão preciosas para elas é que são feitas ao final do culto. Durante cerca de 1 hora, elas ficam no templo, pensando na pessoa de Deus. Os hinos, a leitura da Bíblia, o sermão e outras pessoas ao nosso redor cultuando a Deus. Tudo isso contribui para nos aproximar de Deus. Assim, quando nos ajoelhamos para orar, nossa mente está condicionada na direção certa. Todo o nosso pensamento está relacionado com Deus. Por isso a oração é espontânea e verdadeira. Nossas palavras expressam exatamente nosso pensamento. Pai nosso que estás nos céus. Quando essas palavras tomam corpo e realidade para nós nos tornamos calmos e confiantes. E é como diz um poema: gostaria muito de saber por que os homens são tão preocupados, inquietos e aflitos. Meu amigo, eu creio que deve ser porque eles não têm um pai como nós, que cuida bem de mim e de você. É isso. Amanhã nós voltamos com mais uma parte do nosso livro. Um beijo, fiquem com Deus.